Olá, é um prazer falar com você novamente aqui no podcast do Rodadas Brasil, um podcast focado em rodadas de negócios. E hoje muito feliz ao meu lado, não, à minha frente aqui, a especialista no registro de marcas, Camila Mello. Camila, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você será muito bem-vinda também na rodada de negócio do dia 31 de Já março. estou Já dentro. está, já tomou seu cafezinho, já está Sim. tomando sua água. Quem é a Camila Mello? Bom, eu que agradeço o convite, primeiramente. Fiquei muito feliz aqui de conhecer a cidade. Estou empolgada para a rodada de negócios, né? Então, sou Camila Mello. Eu tenho um escritório de propriedade intelectual. Então, não só registro de marcas, mas patentes, direitos autorais desde 2021. Então, o escritório ele nasceu ali na pandemia, né? Eu fazia um trabalho voluntário na IESEC, que é uma organização mundial de liderança jovem, aquela coisa como se fosse uma empresa júnior da faculdade, então eu era universitária, mas eu gostava muito. E eu fui pro time de marketing, me colocaram, apesar da graduação em direito, Tá. aí me jogaram, porque a minha mãe sempre foi empreendedora, então eu sempre cuidei dessa parte comercial para ela. Ela faz ovos de Páscoa, chocolate. Hoje não faz mais, né? Mas fazia festas, eventos. E aí eu sempre fiquei na parte comercial. Aí o pessoal, né, do voluntariado, eu falei, ah, você tem jeito, vou te jogar pro marketing. Então, quando veio a pandemia, lá em 2021, ficou sem as provas da OAB, né? Eu Tá. me formei em dezembro de 2019, ficou um ano e meio sem as provas. Aí aquela angústia de você querer trabalhar na sua área, não poderia. Eu falei, eu vou procurar o que que eu posso fazer, né, sem ferir o código de ética, o que que eu posso fazer na área consultiva, extrajudicial. Tinha lá algumas opções, é tributário, LGPD, e aí eu vi o registro de marca, eu falei, eu tinha um time de marketing, né, já entendo algumas palavras ali, brand, e tava aquele boom, todo mundo indo pro digital por conta da Uhum. pandemia. Uhum. E aí, como assim, meu ciclo mais próximo era esse time de marketing que eu tinha feito o voluntariado 2 anos, essas pessoas antes estavam muito informais e precisavam de contratos. Camila, a demanda aumentou, todo mundo tá indo pro digital, social media, design, e aí eu preciso de um contrato, ajustar meu contrato. Aí eu comecei, na verdade, ajustando o contrato dessa galera. E aí, analisando as cláusulas, aí eu via que eu tinha que procurar entender mais sobre direito autoral, sobre registro de marca. Aí pesquisando, conheci o NPI, os cursos do NPI, comecei, não parei mais. Né? Aí fui me apaixonando pela área, que é bem dinâmica, então eu vinha de uma área dinâmica do marketing, a mãe empreendedora, então eu sempre tive, apesar da caixinha ali do direito de fazer direito, sempre tive essa cabeça, né, mais fora da caixa. E aí eu comecei a fazer os contratos, daqui a pouco fiz os cursos, aí comecei a fazer mentorias, aí não parei mais na área de propriedade intelectual, e quando eu vi, já estava com uma carteira de clientes e trabalhando de casa. Então foi na pandemia. O escritório é um filhinho da pandemia, assim que eu falo, né? Então, Camila, conforme eu te falei lá no bastidor, eu trabalho com rodagem de negócio há mais de 15 anos, né? Quase 20. E já passou muita gente bacana sobre marcas e patentes e eu adoro muito, eu gosto bastante de conversar sobre esse assunto e sempre assim, isso aqui já é uma consultoria, inclusive É. para mim, é uma consultoria para mim conversar com uma profissional aí na questão do registro de marcas e patentes. O que eu achei bacana também aí que nós conversamos no bastidor, eu acho que vale a pena quem está nos assistindo, da questão de marcas invalidadas, processos invalidados. Fala um pouquinho mais sobre isso daí. Esse boom, né? Desde a época quando lançou o MEI, começou esse boom do empreendedorismo no Brasil, aumentou. Os pedidos de registro de marca vêm aumentando a cada ano. Então, batemos um recorde no ano passado, mais de 500 mil de registro de marcas. Então, hoje a média é aí de 120 Deixa eu te processos. fazer só uma pergunta no meio aí. Quando você fala 500 mil de marcas, são 500 mil de pedidos ou 500 mil de marcas Foram 500 mil de pedidos de pedidos? no ano passado.
E o que aconteceu? Antigamente, quando eu comecei, em 2021, o prazo que eu dava para o cliente era um ano eu já colocando aquela gordurinha, porque tinha processo que saía com 8 meses, 9 meses. Então, para aterrissar ali a ansiedade, eu falava, 12 o prazo médio de 12 meses era a proposta, era o prazo que eu estipulava na proposta. Hoje, os dados do NPI são de, no mínimo, 18 meses, podendo chegar a 36 meses. Uhum. Então, tá sucateado, porque o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, é um órgão público, uma autarquia pública, né? Então, a máquina pública, a gente sabe como que é, não está conseguindo, assim, absorver nem com a mesma qualidade as análises, né? Está ruim. Tanto o volume mesmo, então a velocidade. Então, o que que está acontecendo? Muitas marcas, se a gente for dividir esses 500 mil pedidos de registro de marca, aí uma média de 1.200 pedidos por dia, e o NPI, você deposita tudo online, o pedido de registro de marca. Então, funciona 7 dias por semana, 24 horas. E daí o que está acontecendo? Muitas marcas parecidas. Hoje em dia já é muito difícil você conseguir uma marca com nome curto, com nome que pega, né? Um nome bom, um nome comercial, É. que funciona, que não esbarra, não tem nada próximo já lá no banco de dados do NPI. Já está muito difícil. Por conta desse volume. Muitas marcas fazendo o depósito, querendo garantir a exclusividade. E aí, essa é uma das proibições, né? A marca, para ela ter exclusividade, ela não pode se parecer com outra. E às vezes a pessoa acha que só mudando uma letrinha, não, mas o meu é com Y, o Hum. outro é com W. Não é assim. A análise do NPI, ela visa proteger o consumidor. Então, assim, o consumidor, o público-alvo desse produto, desse serviço, seria capaz de confundir esses dois produtos na Putz, que prateleira? legal a sacada. Isso aí eu É. não tinha, Sim, então, por não exemplo, meu tinha nome é ouvido ainda. Camila com K e dois L's. Tá, A fonética vai ser igual com a Camila com C e com L só. tá. Vem muito, né, no escritório. Mas o meu é Camila com K, né? E o outro que tá lá é com C. Não vai passar? Não vai passar, porque o consumidor, quando ouvir a fonética, vai assimilar, não vai saber qual que foi com K, qual que foi com Y, qual que foi com L só. Então, a análise, o que que está acontecendo com isso? Ter que investir mais numa análise profissional, né, prévia. Profissionais de name vão crescer cada vez mais. Então, assim, chega no escritório, o nome é inviável, aí eu tenho que direcionar, olha, para um profissional que vai pensar, vai elaborar. Porque hoje em dia, o que está salvando muito é aquela frase, né, tagline, o slogan embaixo, porque, por exemplo, Camila Mello, mas não é só Camila Mello, Camila Mello, escritório de propriedade intelectual, etc e tal, uma frasezinha. Então, isso te ajuda A a diferenciar. diferenciar. Então, quem consegue pensar muito bem nisso são os profissionais de propaganda, né? De marketing. Então, tem essa profissão, o profissional de name. Então, está crescendo profissionais de name, esse processo criativo de criar um nome para sua marca. Tá. E está crescendo o profissionalismo ali do design. Acabou aquela coisa do sobrinho, né? Fazer um Ah, logo ali ah. no Canva. E os profissionais de propriedade intelectual, eles estão se aprimorando e essa análise ela está sendo feita de forma mais profissional. Porque antigamente, junta os documentos ali, faz o registro, aí quando sai a análise a gente vê o que deu e se precisar, entra com um novo pedido de registro. Assim que a maioria das empresas massivas de registro de marca acabam trabalhando. E hoje em dia, ninguém quer esperar 2 anos num processo, ficar 2 anos investindo no marketing, na fachada, no logo, no posicionamento nas redes sociais, e depois descobrir que tem que dar baixa naquele logotipo, naquela marca. Ela já Uhum. quer premeditar isso. Então, investe ali na pesquisa, que vai ser 1.000 vezes mais barato do que o seu investimento no marketing, no posicionamento ao longo desses 2 anos, né? Então, Ô Camila, quem me conhece aqui, vou falar com aquela câmera aqui, já tá cansado de ouvir que eu quebro todo o protocolo aqui, não sigo o roteiro, porque vai pintando uns assuntos sim, legais aí no sim, caminho e eu não sou. com A certeza. gente não vai seguir roteiro, vai ser um papo bem bacana. Você falou, tá, Camila Mello, aí você coloca um name lá embaixo, tá, para diferenciar. De verdade. Não. Eu não sabia disso. É possível registrar nome próprio? Como Carlos Sim. Podcast?
Sim, é Vou eu aconselhável. eu 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 vou até mais longe. Eu acho que eu posso falar, não tem problema nenhum, que é uma empresa enorme. Magazine Luiza. Eu posso, por exemplo, se eu fosse uma mulher Luiza advogada, aí essa diferença do name que você fala, É, fala um pouquinho mais sobre isso daí. Porque, tipo assim, não é Luiza, todo mundo tá registrado e acabou, ninguém pode registrar mais, né? uma boa sacada. Tem muitos negócios grandes, né, que levam o nome. Louis Vuitton, né, vários sobrenomes e tudo Hum, mais. Então, o que que acontece? Nesses casos que é o seu nome civil, o NPI vai fazer uma exigência de saber se você tem aquele nome civil, né, assim, no seu RG, na sua tá. certidão, ou se você tem autorização do titular daquele nome para fazer o registro. Então, pode existir essa Não, exigência. pera aí, que eu já vou te interromper de novo. Se eu quiser registrar a Camila, eu posso registrar no meu nome? Pode. Aí, o que que vai acontecer? Aí eles vão Aí a pessoa. perguntar: você tem autorização do titular desse nome? Aí você tem que apresentar Porque uma não faz muito autorização. sentido, né? Mas pode. Pode, pode. Você quer inventar um nome de guerra? Antigamente os advogados colocavam, né? O nome de guerra, né? Que É. falava. Então, colocava um nome mais, é, assim, que pega na boca do povo. Você pode colocar o nome civil, por exemplo. Meu nome todo é Camila Cristina Mello. Aí eu, pô, se eu for colocar hoje nas redes sociais, se for usar esse nome todo composto, então eu escolhi ali o sobrenome. Minha mãe, como eu falei, já era empreendedora, então ela já Tá. usava Andréa Mello, ela já era conhecida ali na cidade, Andréa Mello, dos doces, das festas. Aí eu falei, agora eu vou usar o Camila Mello, né? Então, eu uso Camila Mello, por exemplo. E é super aconselhável você registrar o seu nome, principalmente você que é prestador de serviço, seu nome ele vai virando uma marca, né? Hum, Vai ganhando ali a notoriedade e tudo mais. E é aconselhável você registrar, porque se alguém registrar um nome parecido, no mesmo segmento, aí você perguntou da segmentação. Então, o pulo do gato, como você mesmo falou, é esse. O NPI, ele vai olhar essa ótica. A proteção dele, o que ele quer proteger é o consumidor. Então, ele não tá preocupado com o criativo é o nome da sua marca, o quão bom é, o quanto você divulga. Não, ele está preocupado. O consumidor ele pode ser levado ao erro se ele tiver diante dessas duas marcas, ele consegue se diferenciar. Então, uma coisa que a gente consegue argumentar são públicos diferentes. Então, tem a Camila Mello, sei lá, consultora de imagem. isso. Aí Ah, eu já tem sua aguinha aí, né? tenho. Aí tem eu, Camila Mello, propriedade no público, empresários, empreendedores que querem registrar a marca. Ela, o público é quem quer fazer uma análise de coloração, roupa, styling, etc. Na hora que o NPI vier indeferir, né, recusar, negar esse pedido, falar, não, já tem aqui uma Camila Mello, aí eu vou argumentar, tudo bem, mas será que o público, né, o consumidor É que o quer mesmo? registrar uma marca vai confundir com a. Não, não, não tem como. Aquela. A gente sempre usa o exemplo do Veja. Tem o produto de limpeza Veja e tem a revista Veja, né? É o Isso. mesmo nome. Só que ninguém vai no mercado. Ah, eu quero comprar o alvejante e sai com a revista por engano, né? Tipo, peguei na prateleira por É. engano. São públicos distintos. Então, só que é o que eu falei da qualidade hoje das análises. Antigamente, quando era 8 meses, 9 meses, para registrar era rápido, tinha poucas marcas, a gente não precisava se preocupar muito que o NPI fazia esse trabalho bem feito. Ah, não, é um público X, aqui é um público Y, tudo bem. Hoje não dá mais tempo deles analisarem assim tão minuciosamente. Aí viu igual, bateu, viu parecido, puf, indefere. Se a pessoa quiser, ela que lute, né? E entre com um recurso para provar que o público é diferente. E tem várias estratégias na hora do registro que você já pode se diferenciar. Então, por exemplo, a gente pode pagar uma taxa a mais para o NPI para poder colocar próprio punho o que você faz. Porque, assim, a lista são 41 uma classes, né, de produtos ou serviços já pré-estabelecidas, que é um padrão internacional. Tá. Então, que já está lá há anos.
Os negócios hoje mudaram, tem coisas que não se enquadram mais naquela lista de 41 classes e serviços, que é mais ou menos, eu tento explicar para os clientes que é igual o KNAI que você coloca, você escolhe Uhum, CNPJ, escolhe ali um uhum, ramo de atividade, o principal, o secundário. No NPI é isso, você tem que falar, essa marca é de qual segmento, de qual classe de produtos e serviços. Tem 41, às vezes não vai encaixar, né? Uma startup muito inovadora, um produto muito inovador. Aí, nesses casos, a gente aconselha numa assessoria profissional a escrever a próprio punho o que descrever, né, a atividade daquela empresa. Então, isso também pode te ajudar a diferenciar. Às vezes você tem uma empresa de vestuário, roupas, e eu tenho outra. Só que o teu público é exclusivamente masculino. O meu é exclusivamente feminino, mas tem um nome muito parecido. uhum. Ou o seu é só e-commerce, o meu é só chão de loja. Então dá para argumentar isso nessa especificação, falando, olha, nossa, é o mesmo nome, só que é um tecido tecnológico para ciclistas. O dele é roupa, né, do cotidiano. Então, são várias estratégiazinhas que a gente tem, né, para diferenciar, porque, como eu falei, hoje em dia é muita marca, né, tá inchado o processo. Então, para se diferenciar, você vai precisar de estratégias profissionais, não dá mais para. Ai, porque o NPI, ele tem um manual de marcas lá, numa linguagem que eles fizeram para ser acessível para o empreendedor, porque é bom para o desenvolvimento do país. As pessoas, os empreendedores, estarem registrando seus ativos, não só marcas como patentes. Então, eles querem incentivar que o empreendedor ele vá lá e registre sozinho. Você não precisa de um advogado, obrigatoriamente, Uhum. para entrar com pedido de registro de marca. Só que pelo volume, pela qualidade das análises que estão hoje no NPI, pela demora, é muito aconselhável que você procure essa análise profissional. Por isso, por essas sacadas. E aí, hoje eu elaboro o teu parecer, vai falando, já propondo qual que é a classe que se encaixa melhor, se encaixaria a gente fazer a próprio punho, essa classificação, pagar essa taxa a mais, se isso daria mais chances para o registro da sua marca. Já coloco ali no parecer dessa análise mudanças, sugestões de mudança para o logotipo. Então, se eu pesquisar, tem logotipo muito parecido com o seu. E eu falar, poxa, mas se você mudar a cor, talvez se você não usar o roxo, usar o laranja, aqui a gente já consegue uma diferenciação maior, porque a cor principal do logo que está ali no banco de dados é igual à sua. Com a cor a gente já consegue distanciar. Então, já proponho melhorias no logotipo e no nome mesmo. Olha, só esse nome não passa, mas talvez se você colocar uma complementação ou, né, é inviável a marca, não tem jeito, vai ter que recomeçar do zero. Então, uma forma de economizar, porque se você entra à escura, né, põe uma venda e lá, deposita o pedido de registro de marca, você vai levar 2 anos, até 3, e nesse tempo você está investindo em marketing, posicionamento, e depois eu recebo isso toda semana, né? Que tem que dar baixa no Instagram, tem que excluir todos os vídeos, tem que fechar tudo, responder a notificação extrajudicial. Então, você economiza fazendo uma pesquisa bem feita. Aham. Eu já vi casos, ouvi, na realidade, num bate-papo com um amigo. O prejuízo é enorme, né, Camilo? O cara é obrigado a tirar fachada. Se tiver carro adesivado, pintar toda a frota. O prejuízo é enorme, né? É. Assim, é uma área pequena, né? A propriedade intelectual. Você vê mais de advogado trabalhista, empresarial Tá. mesmo. Então, é um recorte pequeno. Então, eu atendo muitos advogados também. Porque, por exemplo, Parceria. é, o empreendedor, o empresário, ele teve lá um problema, chegou a notificação extrajudicial para ele tirar a fachada. A primeira coisa que ele vai pensar, não vai pensar, vou procurar um advogado de propriedade intelectual. Ele pensa no advogado dele de confiança, que fez o Aham. divórcio dele, que Aham. abriu a empresa dele. Aí vai lá. E esse advogado às vezes não domina esse recorte, essa área. Aí me chama. Então vindo pra cá, eu tô atendendo uma colega, né, uma parceria, que tá assim, respondendo a notificação extrajudicial. Nesse momento, eu me encaminhando os áudios da empresária com o setor de marketing. Como assim? Eu tenho que esperar a pesquisa para ver se o novo nome é viável, para mudar pro o Instagram, porque a notificação exigiu, né? E eu vou ficar parada esses dias, né? Então, você paralisa as vendas, né? O marketing.
tudo. Ele teve que tirar a fachada. Então, olha o custo disso. Prejuízo enorme. Só para a venda, um e-commerce Então, para um dia de venda já é um impacto enorme. Mudar a fachada. Então, no caso, essa notificação extrajudicial pediu para mudar até a razão social do contrato social, porque sai na nota fiscal, né? E daí, por exemplo, aí a advogada perguntou para mim: Ah, mas precisa mudar? Eu falei: Olha, existe o que que acontece? Às vezes, esse concorrente que notificou, ele vai fazer uma compra com você. Já vi isso acontecer. Só para pedir a nota fiscal, aí comprovar o uso. Tá? Continua usando o nome da marca. Então, assim, é um risco. Se ela não tirar do contrato social, é um risco. Se ela quer correr. Ah, mas tem que tirar todos os vídeos, não posso mudar só a capa. É um risco, né? acabou com a empresa. O certo é você tirar, você responder a notificação e tirar tudo conforme foi pedido e está sendo combinado ali no acordo ali extrajudicial, que é a notificação amigável. Caso não, a pessoa pode sim engessar com uma ação judicial e aí você vai pagar muito mais, né? Uma indenização. Então, assim, riscos enormes, prejuízo enorme e acontece, né? Todo mundo conhece alguém que teve que mudar o nome da marca, E o ideal é se proteger, né? se proteger previamente. Preferencialmente com a Camila Mello. Com certeza. Ô, Camila, também no nosso papo de bastidor, marca inviável. Por exemplo, eu gosto de futebol e sou São Paulino. Se eu quiser marcar uma marca, registrar uma marca São Paulo. Nossa, ainda mais time de futebol. O único negócio dos caras é o marketing, se Não, você for parar pra pensar, né? eu não vou falar exatamente assim, mas, por exemplo, São Paulo Podcast. Olha, Não vai rolar. é difícil, porque assim, tem a questão dos segmentos, que nem eu te falei, né? Que já ajudaria, mas no caso, essas marcas, porque como que o futebol ganha dinheiro? É com marketing, né? Então, mas é isso que Licenciamento. eu vou te perguntar. É, O São Paulo é um time de futebol, é um clube associativo que tem um time de futebol. sim, Não tem podcast. sim. Lá na frente a gente não pode falar, não, mas o meu é como você falou, tem um nomezinho lá embaixo, A como que é? exclusividade? É, não, O slogan. Tá. o meu São Paulo é podcast. Sim, pode. Então, é o que eu ia falar. Os times é um campo bem delicado. Por quê? A Disney é a mesma coisa. Disney é uma empresa de royalties, na verdade. Qual que é o negócio, o business da Disney? É licenciar produtos. A mesma coisa Tá. os times de futebol. Então, o que que eles fazem? Eles registram em várias classes. Se você pegar um nome de uma série famosa da Netflix, pesquisa lá no NPI. Vai ter, assim, nas 41 classes. Eles abrem na área de bar, de restaurante. Porque tem históricos de, por exemplo, a Netflix notificando bar, restaurante, porque usou a temática, né? Usou o nome. Então, eles já se previnem, porque eles têm dinheiro, né? Para registrar nas 41 classes. Então, às vezes, é bem comum, né? O cliente vem, principalmente, por exemplo, roupa. São duas classes. Ah, eu tenho uma loja de roupa. Tem a loja de roupa, o comércio, o serviço de comércio Uhum. de vestuário. E tem o item, o vestuário, a peça de roupa. Porque quando você põe a etiqueta com a sua marca, a blusa é um item do vestuário. Só que tem o serviço de vender, tem a confecção. Então são mais de uma classe. Então é tipo um campo minado. Eu falo pro cliente: só tem o caixa para registrar um, a gente vai identificar qual que é o principal. Mas o ideal é você ir aumentando, né? Eu falo que assim, é o muro, é o portão, a cerca É, elétrica, são várias camadas de proteção. E aí o futebol, né, os times de futebol, a Disney, o mercado de entretenimento, stream, eles fazem isso muito bem, porque o business deles é o licenciamento. Então eles vão cuidar desse ativo, dessa proteção, eles registram várias classes. E, por exemplo, e tem a parte de. Na hora deles argumentarem, você fez um podcast, um público diferente, mas aí o time vai falar assim, mas aí o consumidor do podcast vai associar, vai achar que é algo subsidiado porque eu pelo tô falando do time, tô do usando as cores do time. time. Entendi. Exatamente. Então, tudo isso que vai na análise, eles vão, né, ter dinheiro, né, na agulha ali para bancar os argumentos, porque tem tudo isso também. Quando você faz a análise prévia
investe mais na análise prévia, a chance de você correr o processo mais rápido, em 18 meses em vez dos 36 meses, é melhor, porque o que, que vai atrasando e dá 3 anos ali de processo? É oposições. O que, que são as oposições? São outras marcas que se manifestam no seu processo. Uhum. Então, aí você tem que entrar com recurso, você tem que entrar com a manifestação dessa oposição. Isso vai encarecendo o processo, porque cada vez que sofre ali uma oposição no seu processo, você tem que contratar o advogado, a assessoria para responder essas oposições. Vai ficando mais caro o seu processo, mais longo. Então, se você investe na consulta prévia, aí você já tem mais ou menos ali, se você, eu falo, é um processo, é viável, tem chance de indeferimento, tem chance de a gente ter que entrar com recurso, mas eu acredito que nós temos chances de defesa, etc, etc. Porque hoje em dia, como eu falei, não tem mais marca inédita, né? É. A gente avalia ali se a gente conseguiria vencer no argumento contra um possível indeferimento, não. É assim que eu vejo se uma marca é viável ou não hoje, na prática. Se o NPI ele indeferisse, eu tenho um argumento suficiente para defender num recurso? Ah, então é viável. Se não tem argumento, aí é inviável. Porque é quase hoje impossível você passar sem uma oposição, sem nada, porque é muita todo dia. A gente está aqui, 120 marcas estão sendo, 1.200 marcas, desculpa, estão sendo registradas só no dia de hoje. Ô Camila, eu acho que para quem vai assistir, isso vai dar uns cortes legais para as mídias sociais, hein? Eu acho que vale a pena você explorar um pouquinho mais esse assunto de marca inviável. Eu te falei do São Paulo, mas me dá um exemplo clássico aí de marca inviável. Por O exemplo. que ocorre muito, por exemplo. Brasões. Então a gente pensa, mas no meu segmento não usa cores de bandeira de países. Mas, por exemplo, tem as exceções, por exemplo, uma escola de idiomas. Tá, Se você vê, a maioria tem a bandeirinha ali, né, nos da Estados Inglaterra, Unidos. Estados Unidos. Aí é uma exceção, pode usar. Mas eu não posso colocar brasões, bandeiras, na minha marca, senão vai ser indeferido. Como a gente falou, nome civil de terceiros. E às vezes esbarra, por exemplo, já aconteceu cliente minha que põe o nome da filha, né, no negócio. Era aluguel de brinquedos. Hum, Aí coloca até apelido, pode entrar nisso. Outra coisa inviável. Por exemplo, você usar um desenho que é protegido por direito autoral, aí é tá. outra camada de proteção, sem a permissão do autor. Então, eu já vi, por exemplo, lanchonete de cachorro-quente, eu coloco o Scooby-Doo lá. Ah, Entendeu? já. Exatamente. Aí vai ser barrado, porque aquilo lá tem uma proteção Uhum. autoral em cima. Outra coisa, ofensiva, ilícita. Então, às vezes você vai lá numa adega, numa tabacaria, e tem, né, a folhinha ali da paz. Então, hoje em dia tem várias discussões, né, sobre as marcas canábicas, porque agora é uma realidade, né? Para alguns segmentos já está sendo viabilizado ali para uso medicamentoso. Então, é analisado com um olhar separado, mas a gente sabe que tem lá tabacaria, marcas mesmo de insumos para esse público, né? E que acaba utilizando nada ilícito, nada que fira os bons costumes, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa gosta de um trocadilho, uma coisa mais ali provocativa, então também barra. E uma coisa que barra muito também, eu falei do slogan. É recente essa decisão que podem ser registrados os expressões de meio de propaganda, como chama o slogan, desde que ele não seja só um slogan. Então, o pessoal pesa muito a mão nisso. Por exemplo, o melhor podcast de São Bernardo. Tá. Não passa. Tipo assim, Porque tá usando o nome da cidade. às vezes é uma análise, dá para utilizar o nome da cidade, sim, no nome, em Tá. muitos casos, mas esse slogan, o melhor, o líder, o top 1, Hum, você não pode fazer uma propaganda, um autoelogio, uma autopropaganda. E o pessoal gosta disso. Os mais antigos, os empreendedores ali, chão de loja, o melhor colchão da cidade, o melhor não sei o quê. Eles gostam disso, que é aquele marketing imediato, e não pode ser slogan. Então, por exemplo, slogans mais inteligentes, tipo, de mulher para mulher, Marisa. Aí você uhum. pode. É isso que ele quer dizer. Não é uma expressão exclusivamente para meio de propaganda. Tá. Tem ali um conceito, né? O Te dá asas do Red Bull. Então tem um conceito por trás. Agora aquela coisa, top E é muito 1. mais legal, né, meu? É. E
Outra coisa que erra bastante, né? O pessoal erra bastante, é usar o Rzinho, vai ser indeferido. Se você colocar, você já quer colocar aquele Rzinho do registrado, né? Fica inviável, sabe? Mas Sei, no mas último, aqui lá não pode colocar? não. Porque é uma propaganda enganosa, né? Você ainda tá no processo. Ah, tá, agora entendi, no processo. Ah, Você mas depois disso aí você pode. pode, deve, né? Não, 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 desculpa, Mas não, eu assim, viajei você. aqui. Não, porque tem muita gente que coloca. Mas, óbvio, mas os caras colocam no processo, eles já Coloca, colocam? tem muita gente. Tem muita gente. Ou que dá entrada no processo. Ih, Cara, que posso papo usar? legal, viu, É, Camila? posso usar. Então também é um. Aí o principal, além do slogan, que cai bastante, o principal são marcas descritivas. Também é desse público mais velho e tudo mais. Porque o que que a gente busca? Mas fala um pouquinho, marca descritiva. É, descritivo, por exemplo, padaria Pão Nosso, água. Entendeu? Tipo, água potável. Você quer descrever, porque antigamente a pessoa queria isso. Queria já descrever o seu produto, Padaria o seu Pão Nosso, serviço. achei legal, não pode? Ah, você padeiro esquece, é Padaria Pão Tem, Nosso aí. né? Mas não pode, assim, é a palavra pão para descrever os serviços de padaria. Entendi. Padaria para descrever, entende? Tem que, eu sempre falo, tem que evocar, né? O que que eu evocar? Você pegar características daquilo e passar, então, por exemplo, padaria, vai, delícias do café da manhã. Não passaria. Talvez, Aham, provavelmente. Mas, sei lá, uma pausa na sua manhã já é melhor. Entendeu? Tem que ter uma elaboração. As aham. marcas, elas descritivas, elas caem muito. Porque como que eu vou te dar exclusividade, né, de um determinado adjetivo, nome e etc., elemento que é comum, de uso comum para todo segmento? É a Entendi. mesma coisa que eu registrar. Camila Mello, Ah, propriedade chegou intelectual. primeiro, teve sorte, não é assim então. Já foi, né? Tem que é. Aí, quer dizer, ninguém mais vai poder usar propriedade intelectual. Quem é da área de propriedade intelectual tem que ter o direito de utilizar. Então, aí é isso, cara. Na análise, a gente coloca o que que é o elemento principal, secundário, tem tudo isso. A pessoa acha que é só, é parecido, não é? Não. Aí eu vou pro cliente. Aqui, no caso, a marca é o Camila Mello. É o que vai ser analisado, porque propriedade intelectual você não tem exclusividade. Todo mundo que é da área de propriedade intelectual vai poder usar. Então, não recai ali uma análise em cima. Vai ser do Camila Mello. Porque as pessoas falam, não, mas o outro é Camila Mello. Meu é Camila Mello propriedade intelectual. Então, vai passar. Não, porque o propriedade intelectual é um item secundário, não recai ali, vai cair em cima do Camila Mello. Então, é uma análise assim. Eu faço isso há 5 anos, né? Ô, Camila, obrigado, viu, meu? Já há uns Obrigado, toques, né? porque eu pensei que eu sabia um pouquinho, só um pouquinho, sobre risco de marca. Eu te falei que conheci muitas empresas, já passaram pelas rodadas. Mas marca inviável, eu nunca tinha ouvido falar. Que legal, que legal Então, trazer esse conteúdo pra gente olha, aí. um dado, a gente falou dos 500 mil, né? Ano passado, não é, como eu falei, leva de 2 a 3 anos o processo. Então, as marcas que saíram o resultado, se é negado ou aceito o pedido no final do ano, não são as mesmas que deram entrada lá no começo do ano. Mas, no ano de 2025, 504 mil, né? Mais de meio milhão de marcas deram entrada no pedido de registro de marca. Mas, se a gente fosse colocar na balança, de cada três, só uma foi aprovada. Duas, um terço foi aprovado, conseguiu de fato o registro, e duas foram indeferidas ou recusadas, inexistentes, ficaram perdidas no meio do caminho. Então, e a tendência é esse número aumentar e complicar cada vez mais. Por isso eu sempre falo, registra. Uma coisa, todo mundo pergunta, né? Ai, qual que é a hora que eu tenho a hora certa de registrar? Você tem certeza do nome? Porque vai ficar registrado por 10 anos. Você tem Uhum. confiança que aquele nome que você não vai mudar? É a hora. Não precisa ter CNPJ, não precisa ter logotipo, né? A marca, ela pode ser registrada na forma nominativa, só o nome, figurativa, só a figura, ou mista, que é o nome com a figura. E no Brasil pouco explorado, nós temos as tridimensionais também. E agora, novo, marca de posição. A tridimensional é, por exemplo, o Yakult. Tá.
Tem aquele formato bem característico. Todos os outros leites fermentados são É. no formato diferente. O bombom o batom da Garoto, Hum, numa prateleira, é um chocolate, é um bombom, só que só ele tem aquele formato. Então, isso é uma marca tridimensional. Tipo, se eu legal. colocar uma venda, eu apalpando, eu consigo, esse aqui é o batom, esse aqui é o Yakult. Então, é uma marca tridimensional, que é pouco explorado, né? Uhum. Porque requer um investimento ali para você fazer essa embalagem. E a marca de posição, que é nova também. Então, tem aquele sapato de salto com o solado vermelho, o Labotin, Hum. é uma marca de posição. Porque se eu vejo uma mulher passando com um sapato escarpão com o solado vermelho, eu já sei qual que é a marca daquele sapato. Então, criou-se ali uma marca de posição. E tem no Brasil, a gente não explora, mas é Ok, um... Minas, se for falar de tudo, daria 50 horas de podcast aqui, E eu né? falo, né? Não, mas eu achei muito bacana, mas se for falar de tudo, Sabe? porque a gente pode É, entrar em propriedade intelectual, registro de software, muita coisa que a gente pode entrar, sim, né? sim. E é o que a gente vai falar agora, que sinceramente Ah, eu sou vidrado. Eu estou criando o meu também aqui, legal. e eu quero que você me fale sobre o SAS, Ai, sobre o olha, projeto Tala. gente. Isso eu acho Primeira sensacional. mão, primeira mão, Ai, que tá? legal. Primeira mão? Primeira mão. É Oh, só que ali bacana. no projetinho interno, assim. E é a primeira vez que eu tô falando, assim. Então, vou falar com bastante carinho. É o projeto Tala, né? Tá. O nome, eu já vou aproveitar para falar do nome e falar da evocação, dessa coisa de não ser o descritivo. Uhum. Que trabalhando muito com designers profissionais de name, ao longo desses 5 anos, eu aprendi isso. Já é uma oportunidade de tu falar do teu negócio. Porque se eu falasse assim, propriedade intelectual em foco, fosse o nome do meu aplicativo, do meu. Aí todo mundo já é descritivo, todo mundo já entendeu. App, propriedade, registra aí. Tá. É descritivo. Não tem muita oportunidade. É quando você falar o projeto Tala, porque Tala foi inspirado, o nome Tala, na tala de junção, né, da engenharia ferroviária, aquilo que mantém a estabilidade dos trilhos, do trem. Então a ideia é essa, Puta, que manter na sacada legal, linha, meu. do trilho ali, a criação da marca. Então isso que é evocar. Você pega uma característica ali da natureza, um elemento da natureza, é um filme, uma mitologia, uma história, algo do cotidiano e transfere essas características daquele objeto, substantivo para o teu projeto. Então, o que que eu queria trazer? Estabilidade, endireitar, né? Colocar nos trilhos, ser um guia. Então, tudo isso, a tala de junção ali da engenharia ferroviária traz, evoca para o meu negócio. Então, aí já nasceu o nome Tala, o projeto Tala. E aí, o que aconteceu? Meu forte, né, ao longo desses 5 anos, é fazer essa análise predicativa, né, prévia. Então, o que que acontece? Eu falei, por que que eu não transformo isso na escala? Porque é um calcanhar de Aquiles. É o kit não escala, porque é artesanal, né? Porque eu passo várias horas, você vem com o pedido da marca, eu elaboro o parecer, mas também é o meu diferencial. Quando você chega numa outra empresa massiva de registro de marca, não vai querer ficar 6, 7 horas elaborando seu parecer. Dá a documentação aí, vamos fazer uma análise prévia rápida, protocola, se der errado, a gente volta do início. E aqui não, tu faz toda essa assessoria prévia. Então, era o calcanhar de Aquiles, mas também ali era o meu grande diferencial. Então, qual é a ideia do Tala? Que o designer, né, que hoje é o meu principal canal de indicações de clientes, já fica a dica, quem quiser ser meu parceiro, indicações, as agências de marketing, de designer, ele já criar a marca dentro dos critérios. Então, tudo isso que a gente conversou aqui, de não ser descritivo, de não ter um slogan, de não ter um brasão, de tudo isso está lá, né, nesse software. Na hora que ele for, vai dando check. A marca é assim, a marca é assim, ele vai respondendo e no final sai um relatório, um score de viabilidade. Que hoje, quando eu entrego o parecer, eu falo, né? Ó, chances baixas, chances médias, grandes chances de deferimento, de aceitar, de conseguir o registro. Então, vai sair esse relatório para o designer. Então, enquanto ele está criando, então, dentro do fluxo criativo dele, ele já entrega para o cliente dele uma marca que vai ser viável para o registro. Então, agrega valor, né, profissionalismo ali na cadeia criativa, da economia criativa. O designer, ele pode colocar isso como um diferencial, né? Você pagou aqui,
fez o site comigo, o projeto de identidade visual, o brand, e você sabe que você pode sair daqui e registrar no NPI, que essa marca é viável. Você não E vai... procura a Camila. Exatamente. Você não vai precisar fazer mais tarde um rebrand por conta disso. E vai profissionalizando. E o software, ele educa. Porque é igual um corretor ortográfico. Eu comparo o corretor ortográfico. Você escreveu errado, ele vai sinalizar, né? Fica aquele falho vermelho ali, ó. Você errou na palavra. Aí você corrige. Uma hora você já pega. Ah, essa marca aqui não vai passar por conta disso. Então, vai educando a economia criativa, o design, ele vai qualificando e, consequentemente, a própria economia do país, porque ele atende o cliente final, que é o empreendedor, e a gente vai tendo marcas mais fortes. O trâmite do NPI vai diminuindo, porque se a gente escala esse software e as marcas começam a nascer, né, mais qualificadas para o registro, isso encurta aquele problema de ter oposições, indeferimentos, fica mais barato para o cliente final, mais rápido, e para o designer também, para a economia criativa, ele sai só dessa coisa de intuitivo de criar um logotipo bonito ali, estético, e passa a ser algo que é validado juridicamente. E a ideia é que não seja uma etapa a mais, um retrabalho para ele, que seja plugado ali no fluxo criativo dele enquanto ele está criando, né? Não exija dele ali mais tempo de produção e tudo mais, e que seja numa linguagem acessível. Não adianta nada eu falar do jeito que eu falaria com um advogado de propriedade intelectual. Tem que ser de Uhum. uma forma que a economia criativa vá aderir, né? Vá comprar esse software. Então, o Talo é para isso, né? Para essas marcas já nascerem viáveis para o registro. E estou muito feliz, assim, esse primeiro semestre, Você vai praticamente... arrebentar, Camila. Vou, ai, olha, Legal, meu. obrigada. Que Sim. sacada. Porque eu vou Porque pegar, esse é o propósito do SaaS, né, meu? Software sim, como serviço. escalar a É, tua o operação. design o design lá na ponta. Pô, se ele fosse desenvolver ele, ia demorar tempo, contratar gente. Não, você vai colocar isso no mercado aí. Isso. Pô, essa galera vai adorar isso daí, E pô. como eu falei, é o meu próprio diferencial, porque eu vou colocar a minha metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 5 anos de Claro. análise, que é subjetiva, porque a tua marca lá no NPI, ela é analisada por um ser humano, não é uma IA, Uhum. um robô. Então, é isso que eu prevejo quando estou fazendo seu parecer, como que o avalista ali, o analisador, ele vai aprovar ou recusar essa marca. Eu tento usar a mesma lógica que ele vem dando certo, né? Que eu tenho a carteira de clientes com uma boa taxa de sucesso. Então, passar essa Legal. metodologia proprietária de 5 anos de uma forma escalável e de uma forma integrada com o design. Porque eu recebo muita parceria com o design que ele já criou. Aí vem com o logotipo criado. E aí, às vezes eu tenho que falar Não não. passa. Muitas vezes não. E aí imagina para o cliente que já acabou de pagar num projeto de identidade visual 5 mil, 4 mil, 3 mil, 2 mil, acabou de investir no site. É frustrante para o designer, para o cliente final, entende? Para mim também, que vai demorar mais para esse cliente voltar, porque ele vai ter que fazer todo o rebrand novamente. Tudo isso seria evitável, né, se o designer ele fosse qualificado na área de propriedade intelectual. Só que em vez de um curso, ele se qualificar, ele vai usar uma ferramenta digital que vai auxiliar ele nesse processo de uma forma facilitada e é prévio, né? O projeto Tala, ele vem para inverter essa lógica. Tipo, eu faço a criação, o logotipo, o projeto de identidade visual, aí passo para o jurídico. E assim, isso a gente está falando do pequeno empreendedor. Tá. Mas eu sempre falo assim, eu sempre dou o exemplo da Boticário. Você entra na loja da Boticário, tem a Boticário, a marca Boticário, mas cada produto daquela prateleira ali é uma marca também. Tá. Que eles entraram com registro na época que estavam ainda desenvolvendo, estavam fazendo a pesquisa ali ainda do produto, estava no laboratório. Meses antes, 1 ano antes, 2 anos antes. Aí imagina para essa empresa que tem um alto volume, tem um portfólio de alto volume de marcas que lança todos os meses, linhas, produtos, varejo de roupa, que tem coleção. Então, que tem o marketing, que tem a, a equipe de criação Tá. própria, né, interna, quanto que essa ferramenta não iria evitar judicialização, processos, dinheiro gasto, retrabalho, então... Ô, Camila, assim que for lançada aí a plataforma, vem contar pra gente que vamos marcar outro podcast. Eu quero saber mais disso Sim. daí. Eu não vou fazer sozinha, né? Porque eu só tenho a metodologia proprietária, a análise. Você Então, tem tudo, né? eu quero o quê? Parceiros aí pro
design do produto, para tecnologia, né, desenvolvedores, para a própria atração, tudo. Então, estou me envolvendo nesse ecossistema de incubação, né, de hubs de inovação, para poder formar essa equipe, né, e a gente bombar aí com o aplicativo, com esse software. Vai ser um SaaS, né, então por assinatura, o design. Então, assim, a ideia. Eu tô já com. Não posso falar muito, né? Porque Mas já registrou? mas já estou com tudo na minha cabeça. E assim, estou já em alguns programas de inovação, de incubação. Inclusive, eu já, em 2023, eu comecei em 2021, como eu falei, né? Em 2023, eu tive uma ideia, mais ou menos assim, um protótipo, né? Uma ideação de um hub de conteúdo digital de jurídico para empreendedores. Então, assim, para o empreendedor que não tem o dinheiro para contratar um advogado, ele entender o básico ali do jurídico, não focado principalmente em propriedade intelectual, que era o meu conhecimento, mas a ideia era chamar outros colegas advogados para o que eu preciso ter de básico que eu quero começar um negócio, e aí ter um hub, um lugar só que ele entra e sabe tudo ali do direito de forma facilitada. Tá. Aí eu entrei num programa de com essa ideia, um programa de aceleração próprio para ideias inovadoras, só ideias, para você ser acelerado ali aqueles 6 meses para justamente ir desenvolvendo, que era o Ginga do Sebrae for Startups. Ginga prototipa, né, na época, porque era justamente para negócios. Que o Ginga, ele tem um recorte especial lá no Sebrae for Startups, porque é para fundadores de empresas com base tecnológica, fundadores negros. Então, foi o primeiro contato que eu tive assim, com o ecossistema de inovação, de startup. Eu tive essa ideia, vi lá a inscrição, escrevi a ideia e passou. Eu não achava nem muito revolucionário, assim, inovador, né? Pô, reunir o conteúdo, assim, de forma digital, não é nada de outro mundo. Só que foi ali acelerado. Não foi pra frente o hub, no meio do programa eu vi que não era o que eu queria, não, quero continuar com a minha operação, eu quero construir mais hub nenhum, mas eu mergulhei nesse universo de inovação, de startup, o bichinho me picou, né? Não soltei mais, então aí comecei a ir nos eventos, as feiras de startup, de inovação, aí comecei a ter clientes de startup, né? Porque você vai começando a conviver, bebendo dessa fonte, você vai entendendo cada vez mais, e aí agora sim, agora eu quero ir contá-lo até o fim, né? Assim, quero que ele vá para o mercado. E eu já tenho uma experiência prévia aí desde 2023 nesse universo, então estou muito esperançosa que, né, dê muitos frutos. Eu tenho certeza que vai arrebentar. Camila, a gente está chegando aqui no final. Obrigado pela sua presença. Foi muito legal mesmo. O papinho, 40, 50 minutos, rolou muito rápido. Você quer deixar mais alguma mensagem para quem vai te encontrar lá no dia 31 de março? E para Sim. quem vai assistir esse vídeo para o resto da vida que vai ficar no nosso canal? Você quer deixar mais alguma Sim. mensagem? Carlos, eu nunca fiz promoção na minha vida. Porque eu acho que por eu trabalhar com propriedade intelectual, eu quero sempre que eu incentivo que as pessoas vão valorizando, você vai acumulando conhecimento, expertise, você valorize. E eu trabalho, né? Eu já falei desde o começo, esse trabalho mais artesanal. Então, eu sou super contra promoções. Uhum. Entende? Mas quando você surgiu o convite, eu vim pra cá, eu falei, não, eu vou preparar algo especial, um desconto. Então, 50% hoje na pesquisa, que é o coração do registro da marca, né? É o que separa, eu sempre falo, é o que separa o registro de marca amador do registro de marca profissional. É a pesquisa, porque você juntar os documentos, subir lá no site do NPI e acompanhar as etapas, qualquer um faz. Mas entender toda essa lógica que a gente ficou conversando aqui por 50 minutos, do que é viável, do que não é viável, quais são as estratégias para aumentar, é o que realmente separa aí um registro de marca bem sucedido do mal sucedido. Então, se você entrar em contato comigo, 50% eu nunca fiz promoção. Ó, já veio o Tala, que era em primeira mão, agora a promoção. E o que vai acontecer? Como eu falei, entrei em vários programas aí de incubação e tudo mais, de aceleração. Vou estar focada no Tala. Então, a tendência é que nesse primeiro semestre eu feche a agenda. Então, essa é a Vai ficar ideia. focada no Tala. Exatamente, essa é a ideia. Lançar a promoção para que vocês entrem. Quem tiver que entrar, fechar esse registro, me procura até maio, mais ou menos, porque eu vou
junho, julho, até junho, julho, parar. Só vou atender que entrou até maio, mais ou menos abril, maio, que abril começa as acelerações. Eu tava vendo a minha agenda, todos os dias à noite tem algum programa, terça, quarta, quinta, sexta. Então, assim, tem que dar o gás, quero que, né, dê certo, que valide, que vá pro mercado. Então, vai valer a pena esses meses aí reclusa, né, abrir um pouco mão da operação. Mas se você quer garantir uma análise profunda, técnica, e para você poder economizar no seu processo de registro de marca, né? Detalhe. No meio do pitch da promoção, uma coisa, a gente falando de startup, de inovação, uma coisa que eu vejo poucos profissionais da área falando. Por eu justamente beber dessa fonte desde 2023, tenho muitos clientes da área e etc. Eu consigo, inclusive, junto com o seu contador, com a parte tributária, fazer um arranjo para a gente conseguir antecipar o processo de registro da marca, se a sua empresa for de base tecnológica, inovativa, de inovação, para, assim, 6 meses. Legal. Pouquíssimos profissionais que conseguem fazer esse trâmite. Não é nada falcatrua, tá? Não é nada, tipo, errado lá no NPI. É um benefício. Conhecimento. É, exatamente. É um benefício que o próprio NPI dá para empresas de base tecnológica, de inovação. E não é muito discutido, não é muito falado. Tanto que quando eu apresento a proposta para o cliente, aí eu toco no assunto, igual eu estou falando aqui, só uma isca, eu falo assim, então, isso é uma coisa que eu só abro para clientes. Depois que a gente fechar, aí eu falo como que a gente pode fazer, porque não é algo divulgado. E aí eu não fico divulgando, falando, porque eu não vou dar, né, de mão beijada para os concorrentes, mas é um super diferencial, porque imagina, você está com uma tecnologia, você quer investidores, você quer rodada de investimentos, você quer uma coisa rápida. Aí você levar 2, 3 anos num processo de registro de marca, não faz sentido. Uhum. Então, Eu ia te tem, perguntar isso agora. tem Daqui uns dias formas. tem que ser 30 dias isso daí, nem 6 meses. Hoje em dia tem formas, né? Alguns incentivos aí que só os melhores conseguem, que tem esse conhecimento e que vão conseguir. Então, se você tem uma empresa, uma ideação, uma inovação, uma forma diferente de entregar o serviço, o produto, você sabe que você não precisa esperar 3 anos, 2 anos para registrar sua marca. Então, venha 50% na pesquisa. Eu vou fechar a agenda pela primeira vez também. Então, conto aí com vocês. Para acompanhar também o Projeto Tala, já tem o arroba no Instagram, então Projeto Tala, Tala, e acompanhar os próximos passos e todas as novidades. Legal. Leva tudo isso aí para rodar de negócio, vai conversar com vários advogados e várias com agências de publicidade, marketing e vendas também. Você que está assistindo, muito obrigado. Camila, obrigado Nada. novamente. Você está intimada a vir aqui novamente quando o projeto Tala estiver aí rodando. Eu quero saber mais disso daí, tá bom? Tá Obrigado bom. pela sua presença. Você aí, meu amigo, minha amiga aí do outro lado da telinha. Até a próxima, se Deus quiser.